Padre, entramos no Advento. O que isso significa? Gente, que pergunta interessante. O Advento é um tempo preciosíssimo na igreja porque a gente começa um tempo de preparação para o Natal. Deixa eu te explicar. A igreja ela segue no chamado ano litúrgico todos os ciclos onde nós vamos celebrando as grandes festas e o mistério justamente da presença de Deus na nossa vida. Vamos entender uma coisa, o ano litúrgico ele começa com o Advento, então nós começamos nesse domingo passado o tempo do Advento. O tempo do Advento compreende 4 semanas. A palavra Advento significa aquele que está para chegar, aquele que vai chegar. Nós chamamos de Advento porque nós lembramos de 2 momentos de vinda de Jesus. Não é só a primeira vinda no Natal. É interessante que a igreja, de uma forma muito pedagógica, faz a gente pensar e refletir primeiro na segunda vinda. Olha que interessante. Jesus já veio uma vez no Natal, nasceu escondido numa criança e ele vai voltar. Faz parte da nossa fé acreditar na segunda vinda de Cristo. Quando vai acontecer? Ninguém sabe quando vai acontecer, tá bom? Mas olha que interessante, nas 2 primeiras semanas do Advento, nós começamos o Advento no domingo passado e agora esse domingo nós vamos ter a segunda semana, nós vamos pensar, refletir sobre a segunda vinda de Cristo, quando ele virá não mais escondido numa criança, mas ele virá com todo o poder e glória sobre as nuvens. E aí ele virá para não acabar com o mundo. Deus não acaba com o mundo. Não existe fim de um mundo, pelo amor de Deus. Quando alguém falar que o mundo vai acabar, pode saber que é maluco. Bora, maluco. Maluco que fala, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Isso é coisa de maluco, tá bom? O mundo não vai acabar. O mundo vai acabar. A segunda vinda de Cristo vai fazer com que todas as coisas, a natureza, o ser humano, sejam recapitulados em Cristo, tá certo? Na 3ª e 4ª semana do Advento, que nós nos aproximamos do Natal, nós vamos pensar em quê? Na primeira vinda de Cristo, né? Olhando para a primeira vinda de Cristo. E isso é muito importante lembrar o seguinte, o Natal, gente, que nós vamos refletir, não é um tempo da gente dizer, Jesus está fazendo aniversário. Não é isso. O Natal é o tempo maravilhoso, estupendo da presença de Deus no nosso meio, do Deus que se encarnou. E é isso que nós vamos ficar pensando. Nós vamos olhar para Belém lembrando desse fato. Não que Jesus nasceu, mas que Deus se encarnou. Deus, não é que Jesus não passa a existir somente no Natal, não é, né, gente? Jesus sempre existiu, desde o início da humanidade, desde o início de tudo, Jesus sempre existiu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus sempre existiu, sempre existiu. O Natal marca o momento em que Jesus se encarna no nosso meio. E isso nós vamos refletir. Tudo isso, o tempo do Advento, nos prepara para que a gente chegue no Natal. E aí a gente entra no Natal, olha que interessante, celebrando esse grande momento de estarmos em Deus e Ele estar no nosso meio. Ele é Deus Emanuel. Interessante, o Deus conosco. E assim a igreja celebra o Natal, que é uma festa maravilhosa, com uma grande preparação chamada Advento. Eu ia falar um negócio que